Bora lá, meu povo! Pochettino e mais 4 saídas. Corinthians de olho. Diogo Barbosa, capitão, é palhaçada com o torcedor. Mídia faz crítica. Thiago Carpini alerta e cobra elenco após empate na estreia do Cearense. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. O Fortaleza volta a campo depois de amanhã, quinta-feira, 8h30 da noite, no estádio Presidente Vargas, contra a equipe do Quixadá, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense. E claro, nós estaremos lá fazendo toda a cobertura para vocês, jornada esportiva com transmissão dentro do estádio, pré-jogo com esquenta na Gentilândia, lá no Badaloura, e o pós-jogo logo na sequência. Então vai ser bom demais, a gente conta muito com a tua participação. Beleza? Bom, vamos às notícias deste vídeo. Eu acredito que esse vídeo vai ser bem mais rápido do que os vídeos longos que a gente tem feito aí no começo deste ano. E já quero começar fazendo uma divulgação que você, torcedor do Fortaleza, precisa lembrar. Hoje, às 11 da manhã, o Fortaleza joga pela Copinha, jogo decisivo, mata-mata, encara o Grêmio Novo Horizontino, lá no mesmo estádio que ele jogou a primeira fase da competição e ganhou as 3 partidas, terminando em primeiro lugar, invicto. 11 da manhã, Fortaleza e Grêmio Novo Horizontino, lá em Mogi das Cruzes. Aí na telinha do futebolês também tá aparecendo o rival, né, que ontem venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e garantiu vaga na próxima fase. Então agora é a vez do Fortaleza, que precisa vencer para também passar para a próxima fase. Boa sorte aos comandados do Léo Porto, que consigam fazer um grande jogo e avançar também para a próxima fase. Então anota aí, 11 da manhã, hein? Transmissão lá no YouTube da Copinha, provavelmente, tá? Fica de olho aí, comenta aqui abaixo onde é que vai passar o jogo, que ajuda muito aqui a galera que não tá sabendo aonde vai passar, tá? Mas por enquanto, só anote aí que o jogo é 11 da manhã e o Fortaleza precisa demais vencer para avançar para a próxima fase. Beleza, gente? Vamos seguir aqui agora com os conteúdos, porque tem mais informação, tem mais notícia. E eu já quero te lembrar que o Fortaleza está praticamente fechado, né? Negociações finais aí com o Luan Freitas, né? Zagueiro do Fluminense, que jogou no ano passado pelo Juventude e também pelo Paysandu, né? Ele jogou com o Thiago Carpini lá no Clube Gaúcho e tá praticamente certo aí com o Fortaleza. Foi indicação do treinador, deve ser anunciado a qualquer momento este jogador que está aparecendo aí na sua tela, Luan Freitas. Beleza? Então, tomara que dê certo, tomara que seja um bom reforço aí. Confesso que desconheço o atleta, parece que ele tem um irmão gêmeo aí que joga no Vasco, né? Enfim, torcer aí para que o Luan Freitas seja um bom reforço aí pro Fortaleza na sequência da temporada. Bom, saindo do Luan Freitas, agora vamos para Eros Mancuso. Informações ontem lá da Argentina dão conta de que o jogador está muito próximo de voltar a defender as cores do Estudiantes, clube no qual ele foi comprado pelo Fortaleza. A informação diz que Eros Mancuso está perto de iniciar sua segunda passagem pelo Estudiantes de La Plata. Em sua primeira passagem, ele disputou 68 partidas e marcou 7 gols, conquistando a Copa Argentina de 23 e a Copa da La Liga de 2024. Então, ganhou aí algumas informações a mais. O Eros Mancuso pode estar de saída, sim, do Fortaleza e indo para o Estudiantes. Vamos aguardar se de fato ele for, quais serão os moldes do negócio. Empréstimo, uma opção de compra, o Estudiantes vai pagar uma prestação financeira ao Fortaleza, fica aí a dúvida, como sempre, né? Benjamin Kusevich. Bom, outro jogador que a gente já sabia que não vai ficar no Fortaleza, ele deve estar de saída, informação lá do Encantia. Ele não permanecerá no Fortaleza e passou a entrar no radar do Nacional
do Uruguai. Segundo o jornalista uruguaio Diego Domingues, o zagueiro chileno é avaliado pelo clube uruguaio como possível reforço para a temporada. Kusevich já disse que não vai ficar no Fortaleza, né? Então vamos ver qual será o destino dele. Pertence ao Fortaleza, é um ativo. E vamos ver também como é que vão ser aí os moldes dessa negociação. Só fica quem quer, galera. Quem quer sair, tchau. Paciência. Outro jogador que, graças a Deus, está encaminhando a sua saída é ele, Zé Wellison. Segundo informações, ele tem negociação encaminhada com o Clube do Remo e deve deixar o Fortaleza. Conforme a apuração do jornalista Magno Fernandes, ele tem acerto encaminhado com o Clube do Remo. Em 22, ele chegou ao Tricolor de Aço por empréstimo e, após se destacar, renovou o contrato até o fim da atual temporada. Pelo Leão do Pici, entrou em campo 171 oportunidades, com 9 gols e 6 assistências. Graças a Deus, né? Tava demorando demais a se encerrar esse ciclo aí. Boa sorte ao Zé lá no Clube do Remo, mas vamos combinar que aqui ele estava andando em campo e largou, né? A grande verdade é que o Zé Wellison largou mesmo o Fortaleza aí nos últimos tempos. Deve jogar a Série A pelo Clube do Remo. Tô dizendo, só quem cai é o Fortaleza e a torcida. Jogador, meu amigo, tudo pega o beco. É a realidade. Outro jogador que, meu amigo, hoje tá cheio de saída, né? Outro jogador que deve sair é o goleiro Elton Leite, que, segundo informações, ganhava 380 mil por mês no Fortaleza, gente. Grande aumento salarial leva a Fortaleza a buscar equipes interessadas por Elton Leite. Pois é. Em agosto de 25, o Leão foi ao mercado em busca de um goleiro para suprir as ausências de Breno e João Ricardo, lesionados naquele período. No dia 6 daquele mês, o Leão do Pici a contratação definitiva do Elton Leite, que jogava no Deportivo La Corunha. Segundo a apuração do nosso querido Saulo Alves, o clube cearense apresentou inicialmente uma proposta salarial considerada baixa, mas que previa um aumento automático e significativo com a virada do ano. Aí, em 26, o Fortaleza passou a buscar a negociação do arqueiro em razão do alto salário, levando em conta o cenário atual do clube após o rebaixamento para a Série B. Elton Leite tem contrato vigente com o Tricolor de Aço até o final da atual temporada. Amigo, é caro, viu, Elton Leite? Bom, tomara que o Fortaleza encontre aí. Rapaz, o Pedro Martins deve estar enlouquecido, né? Porque tá difícil. O time não contrata ninguém, ele tem que botar os caras para fora. Gente com muito contrato, com salário alto, com contrato grande. Tá difícil. Vamos ter que ter paciência aí e o Pedro consiga fazer um bom trabalho realocando esses jogadores e ao mesmo tempo buscando reforços, porque a gente precisa muito de reforços. O time tá ruim. Precisa de reforços para começar o 2026 e pleitear, quem sabe, o Campeonato Cearense, né? Porque o jeito que tá complicado. Turma, vamos lá. Corinthians avalia e meia Tomás Pochettino entra no radar da equipe paulista. Bom, em busca de reforços para o setor ofensivo, o Corinthians voltou seus olhares ao Fortaleza. Claro, né? Graças ao Marcelo Paes. Ele tem um segundo nome no radar após o acerto com o Matheus Pereira. Segundo a apuração do portal Time do Povo, o meio-campista Tomás Pochettino despertou o interesse da equipe paulista. Pochettino tem contrato vigente ao Leão até o fim de 27. O argentino conta com o aval do técnico Dorival Júnior e o alvinegro do Parque São Jorge deve avançar nas negociações. Então, Pochettino deve, né, ir para o Corinthians se as negociações avançarem. E, rapaz, sei não, né? Mas vai ter que realocar muita gente, contratar outro monte de gente. Tá ficando um pouquinho complicado, né? Mas qual a sua opinião sobre a saída do Pochettino? Porque o Fortaleza queria manter o Pochettino, né? Pochettino, Moisés e o Mancuso, né? 3 jogadores aí que o Fortaleza quer manter, mas tá difícil. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu sei que muita gente, eu acho que vai ser a favor da saída do Pochettino. E o Matheus Pereira, prestes a ser anunciado pelo Corinthians, já está em São Paulo. Mas eu quero entender, junto com vocês, na verdade não quero entender, eu já entendi. Eu vou explicar para vocês aqui, através da galera do Esporte do Povo, como é que se desenhou essa negociação, se é bom, se é ruim. Vamos tentar entender aqui, ouvindo aqui o João Pedro Oliveira. Tinha interesse no Matheus Pereira, né? Foi até uma apuração com exclusividade, primeira mão aqui no Esporte do Povo, que o Corinthians realmente queria o Matheus Pereira. Os times já estavam negociando, né, conversando há uma semana, mais ou menos, e de sábado para cá as negociações realmente esquentaram, né? Tanto que a mídia paulista ontem mesmo de manhã, no finalzinho da manhã, já deu como encaminhada. A gente confirmou aqui, apurou mais alguns detalhes sobre os bastidores desse acerto entre Fortaleza e Corinthians sobre o Matheus Pereira. O Matheus Pereira está sendo cedido por empréstimo ao Corinthians até o final de dezembro, até dezembro de 2026. Lá, o Corinthians vai assumir 100% dos vencimentos do atleta, ou seja, vai assumir o salário integral do jogador e vai ter um
uma opção de compra no final do contrato que não é um valor absurdo, assim. Ou seja, é um empréstimo quase que sem volta. Ele vai agora, mas muito provavelmente vai ficar em definitivo no Corinthians no final do ano. Muitos torcedores estão criticando o formato do negócio, mas aí entra uma questão muito grande que a gente falou várias vezes aqui no Esporte do Povo. Fortaleza tem uma urgência muito grande de limpar sua folha salarial. O Matheus Pereira não tem um dos maiores salários do elenco. É até um valor ok ali, dava para manter na Série B. Mas o Fortaleza está olhando para um lado, olhando para o outro e vê o fim do mês chegando, uma folha ainda ali entre os 10 milhões de reais e precisa esvaziar essa folha. Então é por isso que o Fortaleza tomou essa atitude. Até entende-se dentro do Fortaleza que poderia ter uma opção, poderia ter uma venda do Matheus Pereira até o final da janela, enfim, que vai até março, por aí. Mas, devido a essa urgência e não tinha chegado nenhuma proposta oficial pelo Matheus Pereira até o Corinthians, houveram sondagens, por exemplo. O Vitória, Atlético Paranaense procuraram o staff do jogador, mas não chegaram a apresentar proposta. A única proposta mesmo foi a do Corinthians, indicação, obviamente, do Marcelo Paes, que foi CEO de futebol do Fortaleza, né, CEO da SAF do Fortaleza, sugeriu o nome ao Dorival Júnior, que gostou muito do atleta, já estava no radar ali do departamento de análise do Corinthians e o jogador já está em São Paulo para fazer os exames, assinar contrato, enfim, vai ser jogador do Corinthians. Fortaleza abre mão do atleta por conta da urgência financeira de limpar a folha salarial. Desespero, né, gente? É isso. Então, apesar do salário não ser lá essas coisas todas, o Fortaleza precisava fazer essa limpeza. Então, deve haver sim uma compensação financeira. O Corinthians deve, entre aspas, né, pagar o Fortaleza, não sei quando, né, mas deve pagar uma compensação financeira aí ao Fortaleza pela contratação de empréstimo do Matheus Pereira. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, assim, o torcedor tem que ter a mente aberta antes de criticar, mas eu sei que é muito mais fácil criticar, né? Mas é isso. Desespero, né? Não tem muito o que fazer, precisa limpar, diminuir aí esse gasto com salários de jogadores ativos, e o cara vai pro Corinthians e o Corinthians vai pagar tudo lá e acabou. Entendeu? É isso. Paciência. É difícil, mas fazer o quê? Bom, com o empréstimo de Matheus Pereira, 9 é o número de saídas já confirmadas, tá? Matheus Pereira, aí o Guzmán pro América de Cali, o Breno Lopes pro Coritiba, perdão, vendido, né, por 15 milhões, o Alanzinho pro Goianiense, empréstimo, o Bruno Pacheco, lateral esquerdo, para a Chapecoense, o Marinho acabou o contrato, o Tinga pro Coritiba, o Pikachu pro Remo, o Ávila encerrou o contrato de empréstimo e foi para o Rosário Central, certo? Ontem o Fortaleza anunciou o volante Ronald, que vem por empréstimo do Grêmio. Ele defendeu a Série B, o Atlético Goianiense, né, na Série B do último ano. E o Ronald falou o seguinte: quando eu fiquei sabendo do interesse do Fortaleza, eu aceitei na hora. Então, welcome, seja bem-vindo, Ronald. Estou muito feliz em ter assinado com o Fortaleza. É um grande clube do futebol brasileiro e que tem um belo projeto. Quando eu fiquei sabendo do interesse do Fortaleza, eu aceitei na hora. Agora é trabalhar para honrar ao máximo essa camisa. Ainda mais ganhando melhor, né, Ronald? A gente sabe, Ronald. O presidente do Atlético Goianiense disse. Mas boa sorte, garoto. Sucesso, é um cara muito bom, bom jogador. Tenho certeza que ele vai ser sucesso no Fortaleza na temporada de 2026. Agora vamos falar de Thiago Carpini, que Thiago Carpini andou falando um bocado aí, viu? Ó, Carpini deixa recado para o elenco do Fortaleza após a estreia. Eles precisam virar a chave. Gente, vamos lá, abre aspas. Primeiro, eles, os atletas, precisam virar a chave. Entender que não é Série A, é Série B. Eles precisam virar a chave e entender que alguns comportamentos para o momento do Fortaleza são necessários de ser mudados. As coisas boas, a capacidade, a qualidade técnica, o refino que eles têm, a condição de se entender melhor dentro de campo, quando estiverem mais próximos do seu ideal na questão física. E sem dúvidas facilita. Mas essa mudança de comando sempre gera algumas situações que precisam mais de tempo, explicou o Carpini. Meu amigo. Então é isso. A gente toca muito nesse ponto, mas eu acho muito importante a questão anímica, psicológica dos atletas, entender que eles participaram de um momento ruim do clube, mas esses mesmos atletas já participaram de vários momentos do clube. A gente vai resgatar as coisas boas que eles fizeram dentro da ideia para a gente voltar a ser um Fortaleza forte, competitivo e brigando como o torcedor espera em todas as competições. Tem que pressionar o elenco mesmo, porque esses caras ficarem nessa mosca morta aí, mesmo que seja começo de temporada, vai ser difícil, gente. Vai ser muito complicado. E eu encerro esse vídeo lembrando que Diogo Barbosa terminou o jogo contra o Ferroviário como capitão do Fortaleza. Obviamente a mídia desceu o cacete, né? Porque vamos combinar, gente, Diogo Barbosa capitão é palhaçada com o torcedor, né?
É sacanagem com o torcedor. Acho que tem muita coisa errada ainda, sabe? No Fortaleza. Tinha vários outros jogadores que podiam ser capitão, mas não. Diogo Barbosa, que não jogou nada contra o Ferroviário também. Aliás, que não deveria mais estar nem no Fortaleza. Certo? Mas é isso. Terminamos o primeiro jogo do ano com Diogo Barbosa, capitão. E é um absurdo sem tamanho, gente. Mas enfim, o torcedor pode dizer que, mas tanta coisa pra criticar e vir criticar o Diogo Barbosa, capitão. Gente, pelo amor de Deus, né? Estamos cansados. 2026 começou e parece que ainda estamos em 25. Chega. Vamos virar a chave, né? Fortaleza. Bom, meu povo, é isso. Videozinho. Deixa o like, deixa o hype, compartilha. 18h15 tem live. Valeu, falou e tamo junto.